E atenção, hein? Tá confirmado, hein, galera? O presidente Matheus Souto-Maior confirmou agora, ao vivo, no Cast FC do meu amigo Rodrigo Raposo, a sondagem do CSKA de Moscou e do Zenit para a contratação do volante Zé Lucas. Durante o dia, essa informação surgiu, inclusive, num portal russo, tá? E ficou a expectativa. Bom, tem ou não tem? E foi confirmado. Só que é o seguinte, existe a sondagem. O porém da negociação aí envolve muito dinheiro. O esporte, obviamente, tem as cartas para negociar. E assim, não é só o futebol russo que tem interesse no Zé Lucas, não. Porque como o esporte deu carta de apresentação a alguns agentes FIFA, esses estão no mercado buscando negócio para o Zé Lucas também. Mas a sondagem, ela já existiu. A gente vai trazer detalhes, vamos falar sobre, obviamente, essa saída do Zé Lucas, o que o esporte teria que fazer de imediato é contratar um jogador, porque hoje o Zé Lucas é primeiro volante e está entregando muito em campo, hein? Pois é, o cara com potencial de 18 anos, jogando em alto nível, alto rendimento, seleção brasileira sub-20, jogou seleção sub-17. Quer dizer, o esporte tem que pensar. Eu sei que o esporte precisa de dinheiro, tá? Isso eu sei. Mas tem que saber também negociar. Eu vou trazer detalhes aqui, porque a notícia também já está aqui, eu acabei de ver no GE, tá? Vou trazer detalhes aqui sobre essa negociação ou essa sondagem em relação ao volante Zé Lucas do esporte. Bom, inicialmente o esporte falou numa negociação acima de 50 milhões de euros. Aí depois essa negociação baixou, porque ficou entre 8 e 10 milhões de euros, ou seja, cerca de 47 a 58 milhões de reais. Mas, assim, não houve um aporte financeiro, uma proposta financeira para levar o Zé Lucas. Agora, o jogador com 18 anos já pode ser negociado e existe uma multa rescisória para clubes brasileiros no valor de 100 milhões de reais. Quer dizer, qualquer clube brasileiro pode depositar 100 milhões de reais e levar o Zé Lucas, sem problema nenhum. Já para a equipe do exterior, o valor sobe para 50 milhões de euros. Mas o esporte pode negociar com valor menor. E isso depende muito do próprio negócio. Se o esporte fica com percentual, se vai ser negociado X, enfim, se tem as metas, porque hoje o atleta, quando ele é negociado por um valor tão alto, tem metas a ser alcançadas, o jogador tem que ter, cada meta alcançada, o clube recebe um valor. Então, tudo isso hoje é feito um contrato com muito envolvimento, tanto do staff do clube, staff do jogador, staff do clube que está comprando o atleta. Tudo isso passa por uma negociação que não é fácil, né? Envolve muito, 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 muito dinheiro. Mas olha, a notícia acabou de ser publicada no portal do GE. Deixa eu fazer um react com vocês aqui. Ó. Presidente do esporte confirma sondagens do Zenit e do CSKA Moscou por Zé Lucas. Volante de 18 anos é o principal ativo financeiro do clube rubro-negro. Matéria 41 minutos atrás, tá? Aí tem aqui, ó. O presidente do esporte, Matheus Souto-Maior, confirmou em entrevista ao Cast FC na noite desta quinta-feira ter recebido sondagens do Zenit e do CSKA Moscou, ambos da Rússia, pelo volante Zé Lucas, de 18 anos, atualmente o principal ativo financeiro do elenco rubro-negro. A informação do interesse dos dois principais clubes russos pelo Prata da Casa foi divulgada pelo site Championat, tá? Um dos principais portais esportivos do país, com a manchete: Zenit e CSKA estão considerando a possibilidade de contratar o jogador brasileiro de 18 anos da Série B. E aí está aqui a foto do Zé Lucas. De acordo com o Matheus Souto-Maior, a sondagem foi feita por um agente FIFA, tá? Mas que por enquanto não houve evolução para uma proposta oficial. No entanto, o dirigente admitiu a possibilidade de negociar o jogador em breve. Ele já tinha falado sobre isso, acho que no podcast do Vibrante, do Carlos Eduardo, também falou ao vivo sobre que iria negociar o Zé Lucas. Até fiz um vídeo aqui com essa informação,
que no meio do ano, ou seja, na janela de transferência, o Sport vai negociar mesmo o volante Zé Lucas. Abre aspas para o presidente Matheus Sotomayor. Houve sim sondagem desses dois clubes da Rússia, na qual um agente FIFA perguntou para a gente qual era a situação dele e que nós achávamos desses clubes. Mas como é a negociação do agente para o clube, nós não nominamos, ou seja, não está conosco. É um domínio do agente, mas essas sondagens são naturais, afirmou o presidente rubro-negro. E isso sim, também eu estou por dentro, de que, como o esporte liberou para alguns agentes a negociação, e aí qualquer agente FIFA pode negociar com o esporte, abriu essa carta de credenciamento para negociação, então tem agentes no futebol espanhol, na La Liga, né, e também na Premier League, no futebol inglês, para poder negociar um atleta. E tem também no futebol russo, quer dizer, o cara que, o agente FIFA que negocia um atleta de 80 milhões, meu amigo, o cara fica bem na fita. Então todo mundo quer negociar uma joia como é o Zé Lucas, um cara que entrega muito resultado dentro de campo e um menino de 18 anos que tem a personalidade que tem, o futebol que tem. Bom, mas aqui no GE, o dirigente admitiu, inclusive, que além do Zenit e do CSKA, outros clubes também procuraram o esporte para saber sobre a possibilidade de negociação do volante, que foi capitão da seleção brasileira sub-17 no Mundial da categoria ano passado, que esse ano já foi convocado para a seleção sub-20. Nós estamos esperando os próximos passos, não só neste caso, mas em outros casos também. Mas com paciência, e o Zé também sabe. Ele tem uma cabeça muito boa, tenho certeza que no tempo certo vai chegar uma boa proposta para ele e ele vai para um lugar onde vai arrebentar, falou o presidente. No ano passado, o presidente do esporte, na época, Yuri Romão, negou, né? O Leão negou uma proposta oficial de 12 milhões e meio de euros, 80 milhões de reais na cotação da época, pelo jogador. O clube não foi revelado. Esse ano veio a proposta do Botafogo, também não aceita pelo esporte. Então, quer dizer, o Zé Lucas, ele é o principal ativo do clube, financeiramente falando, para terminar uma Série B tranquila. Se não vender o Zé Lucas, não tem esse dinheiro para terminar uma Série B tranquila, a não ser que o Sport busque outra forma de captação de recursos, tá? De captação de recursos. Mas o Zé Lucas está, sim, nesse momento, sendo, né, esse ativo financeiro do clube do esporte para poder terminar uma Série B, né, pagando seus salários em dia, investindo, trazendo reforços também. Até porque, segundo informações também, é que tem outros jogadores do esporte que existe proposta. Jogadores que estão no time titular e que a visibilidade é grande na Série A para poder reforçar algumas equipes. Então, existe essa possibilidade de negociação com outros atletas, sim. Mas o Zé Lucas é o ativo da vez. Então, é por isso que o esporte vem apostando muito nessa negociação de janela de transferência de meio de ano, para poder negociar o atleta para fora do país. Acho que para o país o esporte não pega esse dinheiro. É aquela coisa. Para um clube do Brasil, o clube vai pagar um percentual, vai dar um percentual para o esporte, vai tentar negociar, sendo um atravessador do Zé Lucas para o futebol internacional. E eu acho que a gente já está na hora da gente buscar essa ponte direto com os agentes FIFA. E aí o Zé Lucas ele abriu o mercado, acho que o esporte perdeu o time na ocasião, porque tinha realmente essas propostas, né, viáveis, que dava para... Se o cara chega a 12 milhões e meio de euros, galera, você tem como negociar para ver se chega a pelo menos uns 15, 20 milhões, você ficando com percentual, você trazendo jogadores do outro clube, enfim, algo dessa natureza, para poder ter até esse intercâmbio aberto de negociação do futebol aqui, de Pernambuco, para o futebol do mercado europeu, mercado asiático, enfim, né, árabe, onde seja, né? O futebol hoje é business em todo mundo. E com a visibilidade maior dessa Copa do Mundo agora, em 3 países, né, no Canadá, Estados Unidos e México, quer dizer, a visibilidade de mercado de jogadores jovens vai ser muito maior. E cabe ao esporte, eu acho que dentro dessa temática de saber negociar, e aí é bom o esporte ter um staff bom de negociação, para poder vender o garoto, vender bem. Vender bem e quem sabe até ficar com uma parte, né, para caso o atleta seja negociado. Porque às vezes o atleta é vendido, né, e ele não se adapta no país e retorna para aqui para jogar em algum clube brasileiro e tal. Mas eu acho que o esporte está no caminho certo. Claro, o Zenit e o CSKA são grandes equipes do futebol mundial, do futebol da Rússia. Então, vão fazer aporte financeiro
alto. Se é o agente que está negociando, então ele já deve ter também mostrado esse interesse aos dois clubes lá. Então, vamos aguardar, a gente fica na expectativa. Se tiver alguma novidade, a gente traz aqui no canal, a gente deixa você sempre bem atualizado. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, dá essa moral pra gente. Obrigado aí, fica na paz de Deus, grande abraço. Tchau, pessoal, valeu!